Oi, lindos seres, aqui é a Serena, sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai fazer uma mensagem mais aberta para que a mensagem que vocês precisem ouvir chegue até vocês. A gente tem 3 grupos, o primeiro é o grupo da Ametista, o segundo é o da Turmalina Negra e o terceiro é da Bronzita. Então, vocês podem pausar o vídeo, respirar fundo 3 vezes, pensar na sua pergunta ou simplesmente estar aberto para que os seus guias, os seres que te amam incondicionalmente, querem te dizer agora. E aí vocês escolham o cristal ou o grupo que estiver mais chamando vocês. Vamos lá? Bem, primeiro grupo, vocês que escolheram a ametista, essa é a sua mensagem. Para cada grupo eu tirei uma mensagenzinha do baú da Madame Nova Era, e aí para vocês veio essa. Cuidado com a falsidade de alguém que está por perto. Nem todas as pessoas são sinceras. Pense antes de falar e saiba em quem pode confiar. Bons amigos são raros. Cuide bem deles e dispense os aproveitadores de plantão. E eu achei muito interessante que com essa mensagem veio essa carta específica do tarô do Osho, que traz essa vibe de uma pessoa falsa, né? Duas caras e um pouquinho de veneninho, de fofoca. Mas vamos apresentar as cartas. Já tô me adiantando aqui. Primeiro eu tirei 3 cartas do tarô místico das fadas. A primeira carta veio o 2 de copas. E me passa uma vibe super fofinha, assim. O menino fada, a menina fada, assim, tipo... Talvez alguns de vocês estejam num relacionamento amoroso, talvez, muito bom. Ou talvez vocês tenham alguma parceria que está dando super certo, seja em amizades ou em trabalho, ou assim, alguma coisa que envolva um relacionamento com uma outra pessoa, ou com outro ser até, dependendo se você tem pets, não sei. E tudo tá fluindo bem, sabe? Tem esse clima de amor no ar, tipo, tem muitas bolhas assim nas cartas, então tem esses sentimentos borbulhantes e gostosos, maravilhosos, sabe? Que tá envolvendo vocês dois. E isso é muito bonito de ver. Aí a próxima carta veio o 4 de copas, que parece ser os mesmos personagens aqui. Só que aqui o clima parece mais diferente, assim, parece que eles estão meio que chateados uns com os outros. Tipo, meio de mal, assim. Tipo, dando um, um gelo um no outro, assim. Tipo, tiveram uma discussão, alguma coisa assim. Ah, e por fim tem a carta da Rainha de Pentáculos, que é a rainha do elemento de ouros. Toda plena, maravilhosa aqui. Então, deixa eu falar mais ou menos o que eu tô vendo com esse conjunto de cartas, assim. Eu acho que a primeira coisa, assim, com essa carta aqui da existência, que seria a carta do mago no tarot tradicional, eu acho que é um lembrete, assim, que na existência existem coisas boas e existem coisas ruins, sabe? Tipo, ninguém é perfeitamente bom ou ruim, mas às vezes as pessoas, elas acabam vibrando mais numa frequência, mais num polo do que outro, e às vezes a gente tem que ter esse discernimento, sabe? Tipo, às vezes até parar pra pensar, nossa, o que que é esse relacionamento pra mim? O que que é essa amizade? O que que é essa pessoa, sabe? E você faz esse momento mais contemplativo, assim, sabe? Tipo, do que você quer na sua existência, sabe? E acho que aqui o que eu tô sentindo, assim, é que tenha um relacionamento muito bom e importante que vocês estão cultivando, assim, nesse momento da sua vida, ou uma oportunidade, ou alguma coisa assim, sabe? E talvez tenha outras pessoas ao seu redor que estejam, talvez, com inveja, com ciúmes, com más intenções mesmo, às vezes só querendo criar o caos mesmo. E essas pessoas podem até parecerem suas amigas, mas, tipo,
parece que elas podem fazer coisas que podem te atrapalhar, sabe? Às vezes, ah, não sei, você tá tendo um relacionamento muito bom e aí você meio que desabafa com uma amiga sua ou um amigo que você acha que era seu amigo, mas na verdade não era, sabe? E às vezes daí ele pode espalhar uma mentira ou ela, enfim. Ah, e aí, tipo, piorar a situação, sabe? Tipo, ou até mesmo causar uma confusão que nem existiria, sabe? Meio que por causa de falsidade e drama, sabe? É... Inclusive, tem algumas pessoas que estudam o tarô, né? E falam que o naipe de copas é... ele é muito inspirado, acho que na história de Eros e Psique. E é uma história de romance, mas uma história meio de romance trágico. Eu não me recordo direito, mas assim. Teve um momento, assim, que o relacionamento sofreu uma crise, né? Que era um relacionamento muito bom, mas sofreu uma crise justamente por causa de outras pessoas fofocarem e instigarem a pessoa a fazer algo que ela sabia que, tipo, era errado, mas, tipo, que não. Que ela não conseguiu se conter, sabe? Então, meio que por causa de uma fofoca, o relacionamento sofreu uma crise, claro que depois tem todo o desenvolvimento da história, mas assim, a carta 4 de Copas, ela é justamente uma carta que às vezes pode significar fofocas. Então eu diria pra você tomar cuidado com as más línguas aqui, por causa dessa carta aqui também, sabe? E eu acho que uma das formas de você perceber, às vezes, quem são essas pessoas é que, mesmo que por fora as palavras dessa pessoa sejam bonitas, tipo, por dentro você vai se sentir cansado, sabe? Tipo, depois dessas trocas com essa pessoa. Então, acho que esse é um bom critério pra vocês utilizarem, assim, tipo, pra saber, ah, o comentário dessa pessoa foi genuíno ou foi um comentário maldoso e eu não percebi a maldade? Ou será que a pessoa tá genuinamente feliz por as coisas boas que estão acontecendo na minha vida ou não? E eu acho que a forma de vocês perceberem isso é que, mesmo que por fora, entre aspas, as feições, as palavras sejam bonitas, depois dessas interações você pode sentir um cansaço enorme. E se você for, tipo, parar pra pensar, refletir, assim, sabe? Você vai notar esses sinais mais sutis, assim, de perceber, ah, realmente essa pessoa não tava com as melhores intenções. Então eu diria até que, mesmo se vocês estiverem tendo sei lá, alguma dificuldade no relacionamento amoroso importante pra vocês, ou com uma amizade, ou mesmo na sua família, assim, às vezes você brigou com seu filho, ou alguma coisa assim, ah, tomem cuidado para com quem vocês desabafem. Acho que é importante a gente desabafar, ou até mesmo procurar ajuda de psicólogos e tudo mais. Ah, mas também perceber para quem você conta as notícias boas, tipo, para quem você também conta os seus problemas, porque às vezes com essas cartas aqui de cuidado que tem uma pessoa falsa, é, é para vocês ficarem mais nesse lugar assim de, hey, vamos prestar atenção, vamos ver quem realmente é meu amigo ou não, sabe? E prestar mais atenção nesse sentido. E com essa figura da Rainha de Pentáculos, eu acredito que talvez tenha uma figura feminina forte na vida de vocês, que vocês poderiam buscar conselho, sabe? Talvez é a sua mãe, às vezes é uma psicóloga, como eu falei, uma avó, não sei. Mas eu sinto assim que se você falasse, ah, eu tava conversando com a minha amiga fulana de tal sobre, sei lá, a briga que eu tive a, com a pessoa que eu tô ficando, e aí a pessoa falou isso. Eu não sei se a pessoa tinha boas intenções ou não. Aí a pessoa vai falar, essa pessoa tá com inveja de você, sabe? Tipo assim, alguma coisa assim. Ela vai claramente, tipo, te direcionar e meio que sanar suas dúvidas, assim. Então, acho que vocês não estão sozinhos, assim, sabe? Eu acho que nesse momento é como se o universo estivesse colocando pessoas certas, assim, pra você encontrar. Igual tá passando a estrela cadente aqui, sabe? Tipo, você. Eu tô sentindo, assim, que esse grupo, vocês estão com relacionamentos bons, apesar
aviso, desse lembrete de, tome cuidado, que nem todas as pessoas são boas, eu diria que existem sim pessoas boas na vida de vocês e que fazem bem pra você. E acho que até com essa planta aqui, que tá, tipo, se abrindo, assim, né, tipo, as coisas vão ficar mais na cara, assim, sabe? Porque a carta do mago no tarot tradicional, ele pode trazer também esse lado de, às vezes, ser uma pessoa enganadora ou realmente ser um mago de verdade, sabe? Tipo, será que é um truque de mágica fajuto ou é um mago de verdade? E isso vai ficar escancarado, assim, pra vocês, assim, tipo, tanto a magia das coisas que estão acontecendo na vida de vocês e com essa combinação da carta da existência e com a Rainha de Pentáculos, muitas coisas boas estão entrando, assim, na vida de vocês, sabe? Se manifestando e realmente se concretizando. Mas ao mesmo tempo, cuidado, porque quando a gente brilha, às vezes a gente atrai inveja, ciúmes, essas pessoas maldosas, fofocas. Então não deixe que pessoas fofoqueiras ou mal intencionadas tirem, assim, você do eixo das coisas boas que vocês estão conseguindo, sabe? Estão entrando na sua vida. E acho que isso vai ficar muito claro pra vocês e vocês vão conseguir fazer essa separação, assim, de quem eu quero manter na minha vida, quem eu devo me afastar, sabe? E, consequentemente, a partir disso, eu consegui manifestar mais coisas, amor, prosperidade, saúde, enfim, plena como uma rainha, assim. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado e até mais. Oi, segundo grupo, vocês que escolheram a turmalina negra, essa é a sua mensagem. Para cada grupo, eu tirei uma mensagem do baú da Madame Nova Era, e para vocês veio essa. Na maioria das vezes, a dificuldade apresentada é apenas a transformação referente à dinâmica de nossa própria evolução. Ficou complicado? Sua vida é muito dinâmica, portanto está sempre mudando. As adaptações a essas mudanças causam algumas dificuldades, mas saiba que essas dificuldades são atribuídas apenas aos que estão evoluindo. Parabéns! Ai, gente, nem posso explicar como essa mensagem foi apropriada com o resto das cartas. Só pra começar, a gente tem a morte e o louco, o fim e o início aqui já. E a própria carta da força. Então, tipo, 3 arcanos maiores. Então, esse grupo, vocês estão numa fase bem importante da vida de vocês, sabe? Tipo, aqueles momentos de virada de página, de novos capítulos, assim, novos inícios e acho que tem até um pouco certo de drama, assim, porque as energias estão muito intensas, assim, sabe? Igual quando você, sei lá, se forma, ou você se casa, ou você começa a trabalhar pela primeira vez, sei lá. É aqueles tipos de energia que é, é tudo novo e, assim, é tudo aquela mudança, assim, profunda, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E acho que as cartas estão falando pra vocês, assim, tipo, mesmo que as energias estejam intensas, vocês estão fazendo um bom trabalho, sabe? E mesmo que esses problemas e esses finais, talvez, aqui com a carta da morte, estejam acontecendo, você tá, tipo, nessa posição de poder aqui, olha só. Tipo, olha só essas duas fadas, falam sério. Se elas não são muito poderosas. Tipo, a expressão delas, assim, tipo. Não seria assim aquela fada originalmente que você pensaria, uma fadinha, vamos simplesmente se aproximar delas? Uma das fadas tá sentada na caveira é a fada da morte. E ela tá olhando desafiadoramente pra você. Pra descobrir seus mistérios, pra abraçar sua sombra, suas partes profundas que você rejeita. Pra pegar esses finais dolorosos e crescer, sabe? Metabolizar, sabe? Igual os cogumelos, que são fungos, né? Eles crescem a partir daquilo que morreu, sabe? E às vezes a gente passa por períodos de lutos, assim, de fins de capítulos de vidas, fins de relacionamentos, às vezes até lidando com a morte de pessoas próximas, ou enfim. Muitas coisas acontecem. Existem finais de todos os tipos, mas também existem novos recomeços, e a partir de cada coisa que
entre aspas, morre ou chega ao fim, outras coisas crescem, sabe? E essa carta fala disso e que existe esse período de transição desconfortável e meio misterioso, tipo, que você não sabe direito quem você é, pra onde você tá indo, mas você tá tentando meio que se descobrir ali, sabe? Processar as coisas. E também a outra fada, tipo, é a fada do dragão. Então você também não ia chegar perto de uma fada que tem um dragão ao lado. Simplesmente assim. Oh, uma fadinha. Fananana. Tipo assim. Não que tenha nada de errado com essa energia mais alegre e borbulhante e sei lá o quê. Mas as cartas de vocês estão parecendo muitos cogumelos que, segundo a simbologia, tem a ver com sabedoria, sabe? E também falam que se você encontrar um círculo de cogumelos no meio da floresta, é um portal pro mundo das fadas, sabe? Então, essa coisa dos cogumelos reunidos num círculo formaria um portal, assim. É... Enfim, são muitas coisas, tipo um portal de transição, símbolos da sabedoria e fadas fortes. Então, essas são as energias que estão representando o seu momento e também você, independentemente do seu gênero, enfim, aqui te fala fada no feminino, mas enfim. ahn, São só personagens e são só imagens para representar as energias. Ahn, mas então, como a gente viu, vocês estão passando por esse período de transição, de finais e tudo mais. E vocês estão se reerguendo, simplesmente. Encontrando novamente a força que vocês têm, sabe? E acho que até as pessoas ao seu redor vão estar meio que notando, assim, essa força, esse magnetismo, porque essas duas cartas eu considero. Seria tipo escorpião e leão, assim, que regem as cartas. Ah, claro que existem divergências, tem várias associações, mas uma das possíveis é o escorpião, que rege a carta da morte, e leão, que rege a carta da força, que geralmente é um leão e não um dragão que aparece. Mas sempre conectado com o elemento fogo, né? O leão, que tá conectado com o sol na astrologia, e o dragão, que também solta fogo. Ah, esses dois signos, eles são muito magnéticos e eles tendem a transmitir uma certa confiança, um certo mistério, um certo magnetismo. Se você conhece pessoas de escorpião, você sabe, assim, desse magnetismo misterioso que essas pessoas geralmente transparecem. E também, no caso dos leoninos, o Sol, ele é o astro que todos os planetas orbitam em volta. Então, são energias fortes, marcantes, e as pessoas vão estar notando isso. E vocês estão nesse momento de novos começos, sabe? E de se aventurar e de ser corajosos, sabe? Tipo, de serem fortes e corajosos e até se arriscarem um pouquinho aqui com a carta da força e do bobo, sabe? De fazer até uma coisa que você considera arriscada, porque no final isso vai valer a pena. E basicamente o que as cartas estão falando nesse três de paus é que acho que vocês vão encontrar a ajuda necessária, sabe? Por causa desse magnetismo que vocês estão conscientemente ou inconscientemente emitindo. Eu tô vendo com essa carta do três de paus aqui. Geralmente é uma carta que só tem um personagem no tarot tradicional, mas aqui tem dois. Então eu acho que vocês vão estar atraindo pessoas que vão te ajudar, assim, tipo, você tá fazendo uma mudança de casas? Sei que não quer que eu te ajude a levar as caixas, tipo, aí você, beleza, eu te ajudo. Tá bom, você tá oferecendo, né? Aí você simplesmente, tipo, aceita a ajuda da pessoa empacotar as coisas, colocar as caixas no lugar, por exemplo, e te ajudar, sabe? É meio que aquela ajuda inesperada que você fica, tipo assim, nossa, eu achei que eu ia ter que descobrir sozinha, sabe, o que eu deveria fazer, mas no final, tipo, o universo mandou pessoas pra me ajudar, sabe? Tipo, a resolver, sabe? Isso talvez venha na forma de uma proposta inesperada aqui com o Bobo, até. Tipo, pra fazer um movimento bem diferente, ousado, até que cause uma certa ansiedade, que você fica tipo, meu Deus, será que eu arrisco fazer isso? Será que eu arrisco? Será que eu arrisco? E as cartas estão falando, sim, salte de que o universo vai segurar vocês. Claro que isso vai exigir um certo planejamento também, tipo,
da parte de vocês, porque essa carta, eles estão indo numa viagem, numa aventura, mas eles estão fazendo, tipo, planejamento antes da viagem. Então, caso, por exemplo, vocês viajem, ou vocês mudem de lugar, ou vocês façam essa mudança e aceitem essa proposta, essa nova oportunidade que está surgindo, também lembrem de trazer esse aspecto do planejamento, porque aqui nesse deck das fadas, eles fazem questão de colocar esse elemento mais intelectual e pensativo junto com o naipe de fogo, que é o naipe de paus. Geralmente o fogo ele representa mais esse animação, excitação e liberdade, entusiasmo. E apesar dessa energia fogosa, às vezes esse fogo pode morrer muito rápido, assim, apagar por falta de planejamento, sabe? Tipo, você começa uma coisa porque você tá animado e depois você. Sabe? Às vezes, você tava tão animado que você não pensou direito e você só, tipo, pulou de cabeça e, tipo. E era bom você ter sido mais cuidadoso, ter planejado melhor, pra que a experiência fosse ainda melhor, sabe? Ah, mas, assim, com essas combinação de cartas, assim, mesmo que vocês façam uma coisa arriscada, e nem, mesmo que vocês não façam tanto, assim, planejamentos, assim, só pela vibe das cartas de vocês, é muito positiva, sabe? Ainda mais com essa combinação do bobo, que seria o louco, e da força, assim, é, assim, são cartas que falam que ser corajoso e fazer essas coisas arriscadas vai trazer coisas positivas ao longo do tempo, ainda mais pelas cartas estarem nessa posição, entre aspas, normal e não estarem invertidas e tudo mais, sabe? Mas aí as cartas estão falando, se você também quiser dar uma planejadinha, sabe? Tipo, até chamar um amigo que, sei lá, saiba mais de números ou de finanças pra te ajudar a planejar, sei lá, o seu orçamento da viagem que você vai fazer. Ou um amigo que saiba, tipo, comprar casas, ou um amigo que tenha mais experiência e possa te ajudar de alguma forma, sabe? Vocês podem fazer esses movimentos assim, sabe? Porque acho que no caso de vocês, é aquela frase, sabe, que o universo favorece os corajosos, sabe? E às vezes pecar por pensar demais também tem o seu lado que pode trazer estagnação, você pode perder boas oportunidades se você pensar demais assim, né? Então acho que é um equilíbrio entre planejar e se aventurar, mas assim, por causa dessas cartas, eu diria que o se aventurar é ainda mais forte, sabe? E vocês deveriam, tipo, arriscar mesmo. E se vocês sentirem que isso tá alinhado, sabe? Que parece mesmo uma proposta, assim, que apareceu do nada, assim, tipo, um movimento arriscado ou até uma oportunidade única mesmo, sabe? Ainda mais depois desse final mais difícil, desses problemas. As cartas estão indicando que essa oportunidade diferente que apareceu é uma boa, sabe? E para vocês confiarem na sua própria capacidade de conseguir lidar, sabe, com isso e simplesmente lidarem com essa oportunidade, com esses finais, com tudo isso e confiarem na própria força de vocês. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais. Oi, terceiro grupo, vocês que escolheram essa pedra, a bronzita. A bronzita eu acho que ela é a mistura da hematita com outro mineral e é por isso que ela fica mais amarronzada que a hematita. Mas tem algum senso de aterrar aqui, não sei. Enfim. Ah, antes de começar a leitura de vocês, eu queria falar de uma coisa que aconteceu. Nos outros grupos, eu usei mais o tarô místico das fadas e algumas cartas do tarô do Osho, que é esse daqui. No grupo de vocês aconteceu o contrário, tipo, caiu as cartas do tarô do Osho, elas literalmente, quando eu tava misturando elas simplesmente quiseram cair, sabe, primeiro. E eu senti meio enfático isso. E quando eu fui gravar essa leitura, eu nem ia usar, assim, o tarô do Osho, mas eu senti que eu deveria usar. E eu acho que talvez foi por causa desse grupo, porque, enfim, elas quiseram aparecer aqui. Talvez é uma forma de eu entender melhor a mensagem que de outra forma eu não entenderia se eu usasse só o tarô místico das fadas, no caso, para passar a mensagem para vocês. Mas enfim, detalhezinhos. Para começar,
Vocês também ganharam 2 cartas em vez de só uma, como os outros grupos do baú da Madame Nova Era. Veio assim: senti em você uma grande energia interior. Leia este provérbio feito especialmente para você. Para alcançar seu objetivo, lhe dou mais que um motivo. Acenda o incenso de canela e a sorte entrará pela janela. E a outra foi: para ter o que deseja, sorte, amor, fortuna, o que quer que seja, é necessário um movimento. Ponha sua vida em ordem e teus sonhos se realizarão num momento. Ai. Enfim, esse grupo tem muitas mensagens, muitas cartas e até a ordem das cartas diferentes, mas vamos lá. A primeira carta que veio pra vocês do Tarot do Osho veio Vidas Passadas, que eu acho que é a carta do julgamento, se não me engano. É invertida. Então, talvez pra alguns de vocês tenha alguma relação ou com o tempo, porque aqui parece uma ampulheta, assim, sabe? Mas também, se você acredita em vidas passadas, pode ser que tenha essa influência de vidas anteriores no seu momento atual. E como é a carta do julgamento, é quase como se fosse aquele ponto do passado que toca no presente, assim. Quase como se fosse esse ponto, assim, do gargalo, assim, de peneirar, sabe? De fazer essa filtragem, de passar por um momento e depois por outro, assim. E pode ser muito intenso, porque quando eu tava falando, passou um avião aqui. E acho que talvez tenha esse senso de intensidade. Aqui tem as salamandras, que é do elemento fogo. E aqui também é uma carta do elemento fogo, assim, né? Esse vértice, assim, essa seta. Então, eu não sei se vocês estão sentindo que vocês estão meio que nesse período, assim, meio passando, assim, por essa intensidade ou por uma coisa específica que tá, assim, apertando vocês ou tocando vocês de alguma forma. Mas, assim, só com essa combinação das cartas e a carta da moralidade, acho que é a carta. Não lembro qual carta é essa, mas eu vou seguir. Eu ainda tô me acostumando com esse tarô. Mas eu vou seguir mais o que eu tô sentindo intuitivamente com a carta, com a mensagem também. Acho que tem uma questão de tempo e organização aqui, porque a mensagem que veio foi pra vocês, tipo, que vocês podem conseguir tudo, desde que você se ponha em movimento e ponha a sua vida em ordem. Tipo assim, nesse sentido, talvez é importante vocês se organizarem agora e manejarem melhor seu tempo, organizarem melhor suas ações, assim. Porque vocês podem ter o que vocês desejam, mas talvez tenha, sei lá, coisas do passado que estão te atrapalhando. Às vezes isso pode ser uma vida passada do tipo, não sei, que tá tendo uma repercussão agora. E talvez se vocês fizessem algumas práticas que abram mesmo o coração de vocês, porque tem essa energia do naipe de copas aqui, vocês iam conseguir encontrar esse balanço interno maior, sabe? Porque acho que vocês talvez estejam meio afobados, assim, do tipo, mas eu preciso, sei lá, de dinheiro, amor, saúde, e tudo agora, sabe? Eu preciso agora, tipo, e precisa ser agora, entendeu? O universo, tipo assim, com essa, com essas mãos aqui. E não que você não precise disso, e não que não tenha, às vezes, pressa de você ter as coisas que você deseja, que você precisa até pra sobreviver. Mas eu acho que, assim, tem um senso, assim, de talvez afobação, sabe? De querer tudo ao mesmo tempo e não planejar direito, assim, as coisas, sabe? E que talvez aqui, se vocês colocassem um pouco mais, talvez, de ordem nesse caos, assim, tipo, das tarefas e tudo mais, isso poderia ajudar vocês.
de criar uma estrutura mesmo, assim, sabe? Que faça sentido pra vocês. Outra possível interpretação é que, talvez por conta de vidas passadas, ou até o seu passado nessa vida atual, talvez vocês estejam com uma perspectiva de vida ou de como as coisas deveriam proceder mais restrita por causa dessa carta da moralidade aqui. Porque, querendo ou não, essa carta da moralidade no tarô do Osho, ela é uma carta mais cinzenta, mais estranhona, assim, tipo, parece uma coisa mais rígida e difícil. E não sei se talvez o fato de vocês não estarem conseguindo as coisas que vocês desejam ainda, sabe? Talvez por uma certa rigidez de pensamento, sabe? Do tipo, às vezes existem mais de uma forma das coisas se manifestarem na nossa vida, tipo, mais de uma forma de você conseguir o que você deseja. E acho que isso tá mais representado aqui pela energia das fadas, sabe? Veio o As de Copas invertido, e o As de Copas é a carta que fala de abrir seu coração, é, de ideias criativas, sabe? Dessa conexão emocional, dessa inspiração borbulhante que o universo nos traz, sabe? E ela veio ao contrário, então é quase como se a sua criatividade mesmo estivesse talvez bloqueada, sabe? Ou vocês não tivessem entrando em contato com essa fonte interior, sabe? Que é a mesma fonte do divino, pra vocês simplesmente ficarem nesse lugar mais calmo, mais borbulhante. Acho que é uma diferença, assim, sabe? Às vezes a gente percebe, nossa, eu devia estar botando ordem na minha vida, eu devia estar conseguindo tal coisa, eu poderia ser mais disciplinado, ou alguma coisa assim. Aí você coloca aquele peso enorme, 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 e aí você vai tudo de uma vez, assim, tipo, não fiz academia o ano todo, aí agora nas 2 primeiras semanas eu vou todos os dias, fico 5 horas na academia e tô estourado depois. E não consigo manter um ritmo constante, sabe? Porque eu vi que, segundo o plano que eu vi no Instagram ou com esse youtuber que eu sigo, eu deveria fazer, tipo, 2 horas de exercício todos os dias, senão é a mesma coisa que nada. Mas aí, às vezes, se você ficasse, sei lá, meia hora, 3 vezes na semana, e fosse um ritmo que você conseguisse sustentar, talvez isso seria mais efetivo para você ter um corpo mais saudável, ou um corpo que você deseja, em forma, alguma coisa assim. Ah, então, acho que é esse perigo de, assim, meio que tá esse caos de várias coisas. E também a carta do julgamento às vezes significa uma autocrítica muito severa com nós mesmos, sabe? Talvez com essa carta que seria a carta do julgamento, que fala de crítica e da moralidade, vocês estejam sendo muito críticos com vocês mesmos, ou até com, sei lá, com as pessoas à sua volta, sabe? É, e aí vocês se criticam, falam, não, eu vou seguir esse plano. E aí vocês, tipo, vão de cabeça e aí exageram ou não conseguem manter, sabe? Porque é uma chama muito forte, mas se você não cultivar a chama direito, ela se extingue tão rápido quanto ela iniciou, né? Então, tem um pouco disso aqui, mas ao mesmo tempo, dessas ressalvas, tipo, vocês tiraram 2 cartas que falam de conseguir o que vocês desejam. Alguns pra vocês estão falando até de vocês trabalharem com essência de canela, ou, sei lá, às vezes até com alguma coisa assim, sabe? Que eles reconhecem, olha, eu tô sentindo essa energia de vocês, pra vocês mudarem. Mas vamos lá, né? Tipo assim, tem que ter esse movimento, mas também, tipo, cuidado com esse excesso, sabe? Tipo, tem que ser assim, sabe? Tipo assim, porque no final das contas vocês tiraram as cartas das fadas, né? E aqui vieram 2 cartas do elemento copas, que fala mais desse bom fluxo de emoções, sabe? Dessa coisa que flui. Não essa coisa rígida aqui. A intensidade é boa, mas, tipo, como vocês podem juntar fogo e água? Eu tava pensando, assim, se vocês fizerem uma pergunta, talvez sobre relacionamentos amorosos, ou até sobre uma amizade, talvez
as coisas tenham ficado mais, tipo, estagnadas ultimamente. E aí, talvez vocês sintam que vocês estão nesse ponto, assim, de gargalo, de talvez querer reacender, sabe, a paixão ou alguma coisa assim. E em vez de, sei lá, fazer uma coisa muito intensa, assim, uma coisa mais do elemento do fogo, assim, sabe? Meio do tipo, não, a gente tem que salvar esse relacionamento, a gente tem que fazer isso, tipo, a gente tem que dar uma animada e, sei lá, fazer uma coisa rígida, porque você sente essa autocobrança do tipo, as coisas deveriam ser dessa forma. Aqui fala de vocês estarem mais no elemento da água, sabe? Tipo, como vocês podem se centrar no seu coração, sabe? Tipo, como vocês podem ir pra esse lugar interior, sabe? Tipo, o Rei de Copas é um rei, ele conseguiu muitas coisas, amor, principalmente, mas também um reino todo pra governar, muitas realizações. Mas ele fala dessa energia masculina que tá voltada, assim, pra ação, né? Segundo os ensinamentos esotéricos, todo mundo tem uma parte feminina e masculina dentro de si. Ah, mas ele balanceia isso com sentir o ambiente. Você vê que ele tem, tipo, esses meio que bigodes de peixe, sei lá, aqui, sabe? Que parece que ele sente o ambiente. Ele sente o entorno. Ah, eu sinto o cheiro disso, eu sinto fragrância disso. Eu acho que fulano de tal tá sentindo isso. Hoje eu estou me sentindo dessa forma. Então, hoje eu tô mais cansada. Então, eu vou fazer minha rotina de, sei lá, de skincare, fazer uma rotina menor para os dias que eu tô cansada, porque assim eu consigo cuidar da minha pele, mas em vez de ser uma rotina, sei lá, de 10 passos, é uma rotina de 3 passos. E é uma coisa que eu consigo fazer naquele dia, sabe? Ah, ou, tipo, igual eu falei desse exemplo do relacionamento, de focar mais nessas emoções, nessas sutilezas, assim, e demonstrar esse carinho, mais do que às vezes é, fazer ações afobadas, do tipo, ah, eu quero acender de novo a chama do meu relacionamento. Quais são os passos? Deixa eu pesquisar na internet. Ai, sei lá, vou reservar um restaurante novo e sei lá o que, depois a gente vai ter a noite da nossa vida e sei lá o que, sei lá o que lá. E você vai, tipo, e tem que ser assim, porque eu tô sentindo que, sei lá, não tá bom. E aí você marca, e aí você, tipo, muito intenso e afobado e faz. Mas justamente nesse dia, tipo, sei lá, era um dia que você não tinha percebido, porque você ficou tão focado, às vezes, nessas coisas que, essa semana, esse dia foi o dia que é, essa pessoa que eu tô saindo, ela tem uma coisa importante no trabalho, então ela tava super estressada, tipo, a mente dela tava nesse prazo de entrega do trabalho, e não aqui comigo. E aí, como eu fiquei tão focada, assim, de não, eu tenho que fazer alguma coisa, que eu não notei, tipo, que na verdade, sei lá, talvez seria melhor esperar passar essa data pra marcar, ou talvez ela tá cansada e seria melhor ficar um dia em casa e fazer um jantar em casa do que, sei lá, um jantar fora. Ou, sei lá, assim, essa coisa mais das emoções, assim, de você sentir o ambiente, em vez de necessariamente por pressão, pelo que você acha que é certo, simplesmente nessa afobação fazer as coisas, sabe? Então, acho que essa é a mensagem, assim, dos guias e também com o As de Copas e o Rei de Copas, se vocês focarem mais nas emoções de vocês e talvez até investirem em coisas pra encher o seu copo, sabe? Encher o seu ser, sabe? Tipo, existem coisas que alimentam a nossa alma e tem coisas que a gente vai perdendo nossa energia, sabe? Ao longo do dia, ao longo dos anos. E talvez focar no bem-estar de vocês para que vocês estejam assim plenos e depois criarem o que vocês querem, isso seria mais interessante, sabe? Seria um modo de ação mais alinhado com o Rei de Copas, sabe? Que tá alinhado com as emoções, com a criatividade. Então, para fazer as coisas, o Rei de Copas, ele aciona esse poder das emoções, sabe? E ele é abençoado com criatividade, empatia, esse poder de se conectar com as pessoas certas também. Ah, e de ser muito sábio e gentil e calmo, enfim, todas essas coisas. Ah,
Então, acho que é isso, assim, em vez de, assim, claro que às vezes a gente tem prazos, tem coisas que a gente tem que fazer, que não tem como você esperar estar bem pra depois fazer, mas é importante lembrar, assim, do o que motiva vocês a fazerem o que vocês estão fazendo, sabe? E meio que se conectar com essa energia, sabe? Tipo, antes de começar a fazer as ações de maneira automática e sem muito pensar antes, sabe? Porque a energia que a gente tá quando a gente cria as coisas, sabe? O nosso estado emocional, às vezes, onde tá nosso coração quando a gente tá criando as coisas na nossa vida, desde que sejam monetárias, relacionamentos, saúde, sei lá, cozinhar um almoço, tipo assim, o pessoal brinca, assim, né, que não é bom você cozinhar quando você tá se sentindo triste, sabe? Porque você vai passar essas energias pros alimentos, assim, né? E você tem que cozinhar com amor, assim, né? É meio que uma brincadeira, mas acho que isso se estende pra tudo que a gente faz. E às vezes a gente tá cansado, às vezes a gente tá ansioso, tipo, às vezes a gente tem prazos de entrega, mas tentar o máximo que a gente conseguir lembrar do porquê que a gente tá fazendo aquilo, sabe? E realmente, às vezes, acessar alguma memória, alguma lembrança de uma coisa boa que aconteceu com a gente. Sei lá, uma série que você gosta, um filme, uma música, um livro, um animal, um cheiro, uma flor, enfim, o que quer que seja. Tipo, você acessa essa memória boa e começa a criar e fazer as ações depois que você acessou essa memória, sabe? Pra meio que trazer você pra esse estado de centramento e de boas emoções pra vocês conseguirem o que quer que vocês queiram. E não se enganem, as cartas estão muito claras, vocês vão conseguir. Ah, mas lembrem disso, assim, não sejam tão rígidos com vocês mesmos. E é isso. Tchau, tchau.